Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, família irmã, povo abençoado para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei. Tá bom assim? Estamos conversados? Já é um seguidor? Você já é um curtidor dos nossos conteúdos na internet? Olha só, nós precisamos muito da sua ajuda, viu? Só você realmente, só vocês podem nos ajudar. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal com seus contatos. Clovis Man é o endereço aqui no YouTube. A gente também tem ministrações pouquíssimas, lá no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apoli Oficial. Clovis Apoli Oficial. Aqui no Instagram é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, por favor, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Estamos conversados, vamos à palavra do Senhor. Antes, já deixou sua saudação, seu graça e paz? Escreva aí graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção na presença do Senhor. Agora vamos à palavra do Senhor. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos já no sexto subtema, que o tema é o Evangelho, como viver o Evangelho nos relacionamentos. Aí aqui o subtema hoje é assim, servir a Deus sem distrações, ou um coração sem distrações para servir ao Senhor. Um coração, uma mente sem distrações para servir o Senhor, tá bom? E o versículo é a partir do 32 que diz assim: eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas já o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. Veja bem, ele não está falando que o casado aqui tem que priorizar, mas ele tem que se interessar, ele tem que correr atrás, ele tem responsabilidade. Mas vamos devagar. Então, um coração sem distração. Então, o solteiro deve ter cuidado com as coisas do Senhor. O solteiro tem foco, ou deveria ter foco no Evangelho de Jesus Cristo, na vontade de Deus, no ministério, no servir. O ministério, a palavra ministério é servir, no ministério. O período de solteirice em que você está sozinho é um tempo fértil para você servir ao Senhor. Muitos hoje estão perdendo esta grande oportunidade. Se você gastasse o tempo em que você não tem tantos papéis a desempenhar, tantas coisas a fazer, você jovem, você solteiro, tá bom? Deveria se preparar nas coisas do Senhor. Mas o que é que os solteiros fazem? Vai atrás de mingau, vai atrás de sopinha, entendeu? Vai atrás de sopinha e eu tenho para mim que o futuro é constrangedor. O futuro, nós estamos vendo uma geração, nós estamos vendo geração 40, 30, 20, e aí quanto mais para baixo, parece que é um pouco mais grave. O que eu estou percebendo? A geração que está, ou as gerações que estão aí, me parece que é um prato cheio para os falsos mestres, falsos pastores,
falsos apóstolos, falsos profetas, porque é um povo muito carente, muito frágil. Então é só ter a mensagem certa, é só ter o discurso certo para você atrair. É um tal de trauma para cá, trauma para lá, depressão para cá, depressão para lá, ansiedade para cá, ansiedade para cá, TDAH para cá, TDAH para lá. Ou seja, é uma geração que vai ser prato cheio para os falsos mestres que estão de plantão. E outra coisa, deixa eu repetir aqui algo que eu já repeti nos últimos 3 encontros nossos aqui. Um falso mestre, um falso pastor, não fala desalinhado com a teologia, não, eles não são bobos, gente. Acha que o diabo vai aparecer para nós como diabo? Vai aparecer como um bicho feio? Ele vai aparecer como um bicho bonitinho, um lobo com pele de ovelhas. Então, às vezes, você jovem, você solteiro, fala assim, eu conheci um pastor que ele fala direitinho, ô cara pálida. Quem disse para vocês que os falsos pastores falam erradinhos? Quem disse para você? Se você for avaliar a teologia, muitos estão corretos, tanto na linhagem arminiana como na linhagem calvinista, falam direitinho. A questão não é falar direito, meu irmão. Vocês se lembram quando Jesus conversou com os discípulos a respeito dos fariseus? Eu acho que é Mateus 23, se não me falha a memória agora, acho que é isso. Ele chega e fala para os meninos, para os 12, olha, vocês vão lá, vocês ouçam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Ouçam tudo o que eles ensinam, porque eles não ensinavam errado, eles praticavam errado do que ensinavam. Percebe? Aí você fala, mas assim não dá. Não dá. Realmente, ué. Mas a gente tem que ouvir, é bom estar ouvindo quem sabe falar. A questão é você pega e fala assim, ó, conheci um apóstolo, conheci um pastor, conheci um pregador que fala direitinho, o mercenário fala direitinho. Então você, solteiro, para nós não fugirmos aqui do nosso tema, você, solteiro, deveria gastar esse tempo em que você não tem tantas responsabilidades assim, para aprender, para se envolver com a obra de Deus, para conhecer a obra de Deus pelas entranhas, por dentro. Porque é você, jovem, é você, solteiro, é você, geração nova, é que os falsos pastores vão deitar e rolar. Ainda mais você com essa ideia, falou direito, fiquei arrepiado. Gente, vamos combinar aqui. Nada contra você ficar emocionado, porque se eu falar que eu não me emociono vendo um filme, ou se eu ouvindo uma música, vendo uma poesia, eu sou um robô. É lógico que a gente fica emocionado. E a emoção, ela é aceitável até certo ponto. Sim, olha, eu senti, foi gostoso, mas é só isso, não dá para você avaliar pelo sentimento, meu irmão. Quem vem para Cristo por causa de sentimentos, também deixa Cristo por causa de sentimentos. Se você vem seguir a Jesus Cristo por causa de um arrepio que você sentiu, você vai deixar de segui-lo por causa de outro arrepio com outra coisa. Então, então o solteiro deveria aproveitar esse tempo de solteirice para aprender mais das coisas do Senhor, se envolver mais com as coisas do Senhor. É um campo fértil, é um tempo fértil, é um tempo em que você aprende tudo muito fácil. Mas não, a geração de hoje, a geração dos o povo de hoje que estão com seus 40, 30, 20 aí, está procurando conforto. Quem quer Deus, irmãos? Quem quer Deus de verdade, conforto deveria estar em último lugar na sua listinha. Eu ignoro o conforto? Não. Eu ignoro a prosperidade? Não. Eu ignoro o se dar bem? Não. Mas estas coisas deveriam, na fila, estar em último lugar. Depois de tudo, de você a conhecer, experimentar, provar, ali ver se o tempero está certo, de você avaliar mesmo, estas coisas deveriam vir depois. Então, cuidado com as distrações, solteiros. Para de decidir coisas pelo seu ventre, solteiros.
Parem de decidir coisa pelo seu ventre. Isso vale para os casados, mas daqui a pouco a gente chega ali de novo nos casados. Mas você, solteiro, para de decidir coisas pelo seu ventre. Tudo bem, nós temos ventres, nós nos emocionamos, é bom se emocionar. Tudo bem, eu concordo, não quero ser assim tão ranzinza assim. Só que isto deveria, na fila de avaliação, no filtro de avaliação, estar em último lugar. Então aproveite o tempo em que você está sozinho para se envolver com as coisas de Deus, para ler, meditar, pensar, raciocinar, ver se é isso mesmo, avalie com cuidado, converse se você puder conversar, para com esta coisa de só virtual, para com isso, só virtual. Na hora de bater um martelo, não é só com virtual, você tem que ter um pouco mais de conhecimento mais concreto, mais palpável. Para de decidir a coisa pelo virtual, geração solteira. Para com isso, seja você solteiro de 40, solteiro de 30, solteiro de 20, porque veja, vocês de hoje vão ser pratos cheios para os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores. Ah, vão ser, porque com toda essa sensibilidade, com toda essa fragilidade, com todo esse vitimismo, com todo esse tá doendo aqui, tá doendo ali, com toda essa fala de que estou traumatizado pela meus antepassados, pelo pai, mãe, avô, avó, aí eu estou com depressão por falta de vitamina não sei das quantas, eu estou mal, para com isso, você é prato cheio para os enganadores. Então veja, vou repetir aqui, a emoção faz parte da gente. Sim, nós somos também emocionais. Lógico que nós somos. Na verdade, emoção é o que dá gosto à vida. Tudo bem, mas não toma decisões a partir das emoções. Não tome decisões a partir das emoções. Pelo amor de Deus. Então você solteiro, tenha foco no Evangelho de Cristo Jesus. Queira andar com o Mestre, queira viver o Mestre. Não creia no que eu estou falando, avalie o que eu estou falando junto com outros montes que estão falando. Foco direto no ministério. Esse período é ímpar, não vai voltar mais. Esse período solteiro é ímpar, não volta mais. Aproveita para aprender agora, não para se divertir. Se divertir tem que ser uma vez por semana. Se divertir é devagar. E os casados agora no verso 33, olha só, mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado para duas direções. Então, o casado, ele tem uma briga maior, é uma briga realmente de responsabilidade, não é apenas um divertir-se, não é uma descontração, não é um entretenimento. O casado, cara, o casado ou a casada, ele tem duas distrações, ou melhor, dois objetivos. Deus, que ele é Cristo, falou para cristão, tá bom? Para cristão, para seguidor de Cristo. Ele tem dois objetivos. Deus, que é o salvador dele ou dela, e o cônjuge. E quer queira, quer não, a responsabilidade. E em eu não cumprir a responsabilidade, já estou negligenciando seguir a Deus, porque Deus mandou nós cuidarmos do nosso cônjuge, seja a mulher, seja o homem. O homem também cuida da mulher, cuida. A mulher cuida do homem, cuida também. Lógico que cuida. Eu acho interessante o que as escrituras dizem sobre Sara, a esposa do Abraão. Que fenomenal. Algumas pessoas pensam que a Sara era uma pobre coitada serva do Abraão. Se você pensar bem, a Sara deu algumas ordens para o Abraão e o Abraão acatou. É que você não quer ler isso, né? Porque a texta fala assim, deve servir como Sara serviu a Abraão. Veja como Sara serviu. Teve coisas sérias que a Sara decidiu e o Abraão cedeu. Então vamos ter dois ouvidos para ouvir as Escrituras. Não vamos ouvir só com o nosso ventre, não. Vamos ouvir com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então o casado ou a casada são atraídos para duas direções muito claras e não tem como escapar delas. Não, a menos que seja muito, muito menino, muito irresponsável, muito moleque, né? Tem duas direções, Deus e o cônjuge. O solteiro está sem distração nenhuma. Não tem por que você ficar aí distraído com, sei lá, os esportes, sei lá, com as artes, sei lá. Tudo bem essas coisas, mas o solteiro está mais livre, está mais solto, está mais leve para servir. O casado já tem duas distrações, duas direções, Deus e o cônjuge. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma ao Senhor. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar ao marido. Veja bem que o que ele falou para o solteiro e para o casado homem, ele falou para a solteira e para a casada mulher.
O objetivo é Deus. Agora, a casada tem duas atrações. Uma casada em Cristo, uma casada no Evangelho de Cristo. Ela tem duas atrações. Ela tem o Senhor Jesus e ela tem o cônjuge. Agora veja, pastor, como é que nós vamos praticar isso e não errar? Primeiro, obedeça com relação ao seu cônjuge. Sirva a Deus servindo o seu cônjuge. Sirva a Deus. Veja bem, sirva a Deus servindo o seu cônjuge. Se o seu cônjuge menospreza esse serviço, é com ele Deus. Você e Deus está certo. Então sirva. Olha que maravilha. Se você for pensar um pouco mais pé no chão, a casada, ela tem menos trabalho, se você pensa. Porque assim, como é que... Porque se você servir a Deus e deixar o cônjuge ali, tudo isso que você fizer para Deus aqui é perdido. Agora, eu sei o papel que eu devo desempenhar para com o meu cônjuge. Então, eu vou servir a Deus servindo o meu cônjuge. É por Deus, é pelo Senhor Jesus Cristo, eu vou servir o meu cônjuge. Olha que maravilha. Já o solteiro, ele tem um montão de coisas para avaliar. Ele está livre, as emoções dos solteiros estão livres, eles têm que parar um pouco mais, pensar um pouco mais. Já o casado, Paulo fala que é mais difícil por causa das guerras e rumores de guerra e pressões do dia a dia, pressões políticas e físicas ali que tinha. Mas se você pensar bem, hoje em dia, o casado, se ele deixar o cônjuge para servir a Deus, ele peca, faça o que fizer para Deus. Mas ele pode ser esperto. Eu vou servir ao Senhor servindo a minha esposa, servindo o meu esposo. Eu não vou errar aqui. Eu vou servir, e eu te garanto que se você servir bem a sua esposa como quem serve ao Senhor, meu irmão, muitas coisas que você faria diretamente do Senhor vai ser feito quando você faz para o seu cônjuge. A honra, o respeito, a tolerância, o amor, a humildade, a benignidade para com o seu cônjuge. Você estará servindo ao Senhor. Percebeu? Não quer dizer que os casados não têm as mesmos anseios, aptidões, sensações, sensibilidade que o solteiro tem mesmo. Mas agora, uma coisa já está resolvida. As questões sexuais já não teria, se esse solteiro é saudável, porque assim, existem solteiros que tiveram práticas viciantes quanto solteiros. Aí vai para o mundo dos casados e tem dificuldade em manter intimidade com uma pessoa só. Essa pessoa é muito tentada porque teve uma vida devassa quando solteiro. É bom, então a gente tem aí os adendos, né? Nós temos aí os desdobramentos que nós temos, mas vamos lá. Um coração sem distração. Um coração sem distração. Sirva ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor servindo meu cônjuge, eu vou servindo ao Senhor servindo o mundo. É o solteiro. O solteiro vai servir ao Senhor servindo o mundo. Lembra do Pedro? Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Não é falar te amo, entendeu? Se você ler esse texto de João 21, 19, né? Acho que é 19, 21 agora, 19, 21, precisa ver aí. Entendeu? Se você ver o texto lá, na sequência, depois que ele fala, Pedro, tu me amas, te amo, então apacenta. Pedro, tu me ama, te amo, apacenta. Pedro, tu me amas, apacenta. Depois disso, Jesus fala assim, ô Pedro, você me segue. Em vez de ficar falando que me ama, Pedro, veja lá depois, lá no João lá 19. Pedro, então me segue. Para de falar, Pedro, para de falar e me segue, anda comigo, Pedro. Leia o texto depois que você vai ver, quem sabe depois de ver isso aqui. Para de conversa fiada, Pedro, fala que me ama, que me ama. Você falava que me amava, me amava, me amava e me negou 3 vezes. Por isso que o Pedro ficou triste lá, né? Então para de ficar falando que me ama e me segue. Sem conversa, sem blá blá blá. Pedro, me segue. Então vamos lá. O solteiro serve a Deus servindo as pessoas. Aquele que está perto de você, aquele que está próximo de você, aquele que você tem acesso. Deus te permitiu ver alguma coisa? Trabalhe naquilo que você viu. Porque às vezes, irmãos, você percebe alguma coisa e quer que o João faça. Mas você que percebeu, não é isso? Olha isso que eu vou falar, que às vezes você está percebendo alguma coisa na sua comunidade religiosa, ou no seu bairro, ou no seu ciclo de amigos. Você está percebendo alguma coisa e fica querendo que o João, que o Pedro, que o Manuel faça aquilo que você viu. Se Deus te deu a capacidade de ver o que você está vendo, vá lá e faça. Então o solteiro, dedique-se a Deus servindo ao próximo. O casado, dedique-se a Deus servindo o seu cônjuge e os seus filhos como ao Senhor.
Faça isso. Então, sem distrações, sem distrações. O casamento exige dedicação e atenção, mas a prioridade é sempre Deus. Um casamento vai ser saudável se eu priorizar o Senhor. E se eu priorizar o Senhor, eu cuido do meu cônjuge. Não tem complicação aqui. Se eu priorizo o Senhor na minha vida conjugal, o meu cônjuge é abençoado, os meus filhos são abençoados. E abençoados aqui não quer dizer protegidos. Abençoados aqui não quer dizer mimados. Não. Muitas vezes, é, protegidos aqui quer dizer ser firme com os seus filhos, ser duro com os seus filhos. Para de moleza, né? Vamos parar de moleza, vamos servir ao Senhor sem distrações. O casamento, o solteiro tem que aproveitar a solteirice para aprender mais de Deus. O casado, dedique-se a Deus trabalhando, servindo ao seu cônjuge. Então vamos, Deus não exige do casado o ritmo do solteiro, mas exige do casado a mesma coisa do solteiro. Prioridade. O Senhor Deus não exige do casado o mesmo ritmo do solteiro, mas exige a mesma prioridade. Vou repetir. O Senhor Deus não exige do casado o mesmo ritmo, a mesma velocidade do solteiro, mas exige do casado a mesma prioridade, a mesma reverência. Então, o casado serve a Deus servindo o próximo. Olha só, é só um cônjuge e mais alguns filhos. Não que a gente menospreze o mundo, né? E o solteiro serve a Deus servindo os que estão próximos, pai, mãe, irmãos, irmãs e o mundo ao seu redor. E aproveita para aprender, aproveita para aprender. Deus quer a sua prioridade, Deus quer a sua dedicação, de você casado ou de você solteiro. Então, sem distrações. Sem cuidado com as distrações, sem distrações, porque realmente existem muitas distrações. Amém, meus irmãos? Solteiros, sem distrações. Casado, sem distrações. Casados, sem distrações. Sirvamos ao Senhor, dediquemo-nos ao Senhor. Amém? Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Todos os dias aqui, entre 9 e 10 da manhã. Às vezes não acontece, mas aí, esse tempo de chuva agora, acaba a luz, acaba a internet, a gente fica meio perdido. Mas vai tendo aí paciência conosco. Peço-lhes também que orem por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. As orações de um justo pode muitos efeitos. Não deixe de orar por nós, por favor. Peço-lhes também que nos ajude aqui financeiramente, meus irmãos. Nosso ministério precisa da sua ajuda. Você é abençoado aqui, edificado aqui. Então colabore financeiramente conosco. As contas estão aqui abaixo. Por favor, ajude a gente, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente. Tá bom assim? Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.